Amanhã, terça-feira, a Receita Federal começa a receber as declarações do imposto de renda. Muita gente aproveitou o fim de semana para agilizar e enviar os dados logo no início do prazo, para receber a restituição nos primeiros lotes. O prazo para acertar as contas com o Leão termina no dia 29 de abril. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado Rodolfo Tamanar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o que mudou na declaração do imposto de renda deste ano 2006 com relação ao do ano passado? Eu entendo que dois grandes grupos de medidas ocorreram. Né? Algumas medidas que são mais operacionais, que elas vão, na verdade, facilitar a coleta de informações por parte da Receita, e outro grupo de informações que eu reputo que são realmente as mais relevantes, que o contribuinte tem que tomar bastante cuidado. Né? Com relação a esse primeiro grupo, antes quando você preencheu sua declaração, você tinha que adotar três etapas. Você preenchia a declaração, depois você verificava se tinha algum erro na declaração que você preencheu, depois você gravava a declaração e depois enviava. Hoje você tem um botão que vai ser disponibilizado em que a pessoa ela já, verificando que a declaração está correta, ela aperta esse botão e ele já emite imediatamente a declaração online para a Receita. Então isso é uma medida operacional, mas que é importante prestar atenção. Agora, se a gente pegar um outro grupo de medida, que aí sim realmente é um impacto que é importante para o contribuinte, é quando a gente está pensando, por exemplo, na figura do profissional liberal. Né? Então, tem um grupo de profissionais liberais que a Receita especificou, no caso, advogados, né, psicólogos, terapeutas, odontólogos, em que eles são profissionais liberais que costumam receber a sua remuneração a partir de pagamento feito por pessoas físicas. Então, a obrigatoriedade que existe agora na declaração de ajuste anual é que você indique o nome, aliás, na verdade, o CPF das pessoas que fizeram pagamento para você, mês a mês, e o valor que você recebeu. Então, essa é uma informação que não existia até o ano passado e que agora, realmente, o contribuinte tem que prestar atenção, porque isto, caso não haja esse preenchimento correto, né, dessas informações, há a possibilidade realmente da Receita identificar que há alguma divergência de informações e o contribuinte ser intimado a prestar esclarecimentos. E hoje está muito mais fácil de cruzar essas informações, né, doutor? E saber quem está devendo ou não ao fisco. Exatamente. Até se a gente pegar, por exemplo, uma outra alteração que ocorreu, né, que foi o fato de que você hoje, na sua declaração, se você tem um dependente de 14 anos, né, a partir de 14 anos, você deve informar o CPF desse dependente. Ou seja, uma informação que ela é simples, mas é mais um conjunto de informações que você está levando para a Receita. Porque você passa a informar para a Receita que você tem um dependente, que ele pode fazer uso do seu plano de saúde, né, por mais que ele tenha só 14 anos. Então, o que a gente verifica hoje na atualidade é que a Receita está cada vez mais se alimentando de informações e cruzando essas informações. Então, ela pega informações obtidas com as fontes pagadoras, que são seja pessoas físicas, seja pessoas jurídicas que fazem pagamentos para profissionais, e, do outro lado, pega esses profissionais que receberam esses pagamentos e verifica se essa informação está batendo. Caso haja essa divergência, isso aparece no sistema da Receita e o contribuinte vai ser intimado a prestar esclarecimento, dizendo, olha, foi identificado aqui que houve uma discrepância com relação a esse pagamento e você deve comparecer num prazo X para explicar. Caso contrário, vai ser entendido que existe uma irregularidade e aí existem as penalidades cabíveis. Tem algum lugar onde essas mudanças todas estão elencadas para a pessoa aí que num ano é de um jeito, né? No outro ano sempre tem essas alterações para ela não ser pega de surpresa, para ela poder conferir se a declaração dela está corretinha antes de enviar? Eu acredito que a melhor maneira realmente é a pessoa consultar o site da Receita Federal, porque lá você tem a certeza de que a informação que está sendo passada ali é fidedigna, é uma informação pública, né, prestada pelo principal órgão responsável por administrar, né, as declarações de ajuste anual. E é interessante porque no próprio site da Receita desse ano existe um formulário, uma síntese das principais dúvidas que surgem, né, quando a pessoa vai declarar, vai fazer o preenchimento da declaração do imposto de renda, que é o perguntão. Então, se você dar uma olhada no perguntão 2016, ali consta basicamente todas as possíveis dúvidas que podem surgir, né, pelo contribuinte. E nesse ano, quem está obrigado a declarar? Então, nesse ano, a situação, na verdade, que abrange o maior número de pessoas, são todos aqueles profissionais que receberam, né, os valores tributáveis, né, valores que devem ser submetidos ao pagamento de imposto, que totalizam R$ 28.132, a partir desse valor para cima. Então, se a pessoa recebeu a partir de 28.123, na verdade, ela deve fazer a declaração do imposto de renda. Mas a legislação traz outras hipóteses. Então, se, por exemplo, se a pessoa ela é um profissional, ela é sócio de uma empresa que declara pelo Simples, né, e recebeu durante o ano calendário 2015 mais de R$ 40 mil, ela também tem a obrigação de apresentar a declaração anual de ajuste.
Ou se, por exemplo, a pessoa ela tem um imóvel e ela vendeu esse imóvel, né, e teve um ganho de capital. Se ela teve esse ganho de capital, ou seja, que na verdade corresponde a uma diferença entre aquilo que ela pagou para adquirir aquele imóvel e o valor que ela revendeu, essa diferença ela é tributável pelo imposto de renda. Se a pessoa realizou uma operação como essa, ela também tem que declarar no imposto de renda. Então a legislação traz várias hipóteses, né, mas fundamentalmente a pessoa que teve realmente um rendimento durante o ano de 2015, né, de R$ 28.123, né, desse valor para cima, ela tem a obrigação de declarar. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Tá. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o advogado Rodolfo Tamanarra, que hoje conversa conosco sobre a declaração do imposto de renda deste ano base 2015, né, doutor? O que acontece com quem não declarar e for obrigado a declarar? O que acontece é que a declaração ela vai exatamente servir tanto para a pessoa ou recolher o imposto de renda, se durante o ano de 2015 ou quando ela realizou operações, por exemplo, ela é empregada de uma empresa, quando ela recebe o salário, há retenção na fonte. Mas pode ser que muitas vezes haja uma discrepância entre aquilo que ela teve retido na fonte e o que ela deveria pagar. Então a declaração serve tanto para a pessoa ela pagar a diferença do imposto de renda que ela deveria pagar ou ela até receber a restituição, né? Exatamente se ela teve uma retenção maior do que ela deveria ter tido. Então se a pessoa não declara, ela tem uma irregularidade, isso vai ser apontado, a Receita vai identificar essa irregularidade, e a pessoa, principalmente na situação em que ela tem um valor a receber, ela fica prejudicada, né? Porque ela vai simplesmente colocar no final da fila quando for receber a restituição. Muita gente hoje em dia tem aquele programa do governo federal que é o microempreendedor individual. Essa pessoa também tem que declarar? Sim, o que a legislação estabelece, né, é que mesmo aquelas pessoas que recebem rendimentos isentos, não tributáveis ou retidos na fonte, né, elas, se receberam um valor durante o ano 2015 de R$40 mil ou a mais do que esse valor, elas também têm a obrigação de declarar. Exatamente nesse espírito de transparência e de busca de informações que a Receita tem perseguido. Então, mesmo nessa situação, se a pessoa durante esse período recebeu mais de R$40 mil, ela tem sim a obrigação de fazer a declaração de ajuste anual da pessoa física dela. A gente sabe que se a gente entrega a declaração que tem algum erro, alguma imperfeição, ainda tem um prazo para fazer a retificadora, né? Isso continua mantido nesse ano, normalmente. Exato. E se a pessoa não perceber que ela cometeu um erro, entregou a Receita, a declaração, faltando algum dado, a Receita vai perceber isso? Ela vai ter alguma sanção? O que vai acontecer vai ser realmente uma identificação dessa irregularidade por parte da Receita, então ela vai ser apontada e fatalmente o contribuinte ele vai ser intimado, né, a prestar esclarecimento, por exemplo, se desse erro, né, que ele cometeu, gerou, por exemplo, um recolhimento a menor do tributo. Porque às vezes a gente tem alguma situação em que a irregularidade, por exemplo, deixou de informar o CPF do dependente, por exemplo. Ali é uma situação em que, em princípio, pode ser que a Receita não aponte essa irregularidade. E só quando no ano seguinte que a pessoa vai fazer a nova declaração, ela pode corrigir essa irregularidade. Agora, se dessa irregularidade, desse esquecimento, resultar, de alguma maneira, num pagamento menor do tributo, aí eu tenho a certeza que a Receita vai intimar o contribuinte para que ele faça a correção e pague, né, naturalmente o tributo que ele deixou de recolher. Quem cai na malha fina? Quem cai na malha fina, como eu havia até comentado anteriormente, é exatamente a situação em que a pessoa ela presta uma informação e, por exemplo, que ela recebeu um determinado valor e essa informação não está condizente com a fonte pagadora. Então, se a fonte pagadora, vamos dar um exemplo aqui, ela afirma na declaração dela que pagou um valor de R$100 mil para aquela pessoa, e a pessoa diz que ela recebeu R$10 mil, isso impacta diretamente no valor de imposto de renda que ela deveria pagar. Então, fatalmente, nessa situação, a pessoa ela seria intimada a explicar por que houve essa divergência e, se não tiver uma justificativa plausível, fazer o pagamento do tributo com multa e juros. Exatamente porque aí você tem uma situação de ilegalidade, porque houve um não pagamento do tributo, né, no período correto. Doutor, para a gente encerrar rapidamente, qual é a dica para quem vai declarar e começar a entregar amanhã a declaração? Ficar muito atento. Qual é a dica? Olha, a dica que eu acredito que seja mais interessante é a pessoa acessar o site, né, da Receita Federal para ter acesso às alterações, todas as alterações que ocorreram, porque isso é importante. E, de outro lado, se a pessoa tem despesas com educação, despesas com saúde, é importante ela ter essa documentação e manter a guarda dessa documentação pelo menos por 5 anos. Porque essa documentação vai ser importante no caso, né, daqui a 4 anos, a Receita identifica alguma suposta irregularidade e a pessoa é intimada a explicar, se ela não tiver essa documentação, vai se entender que aquela dedução foi ilegal.
e a pessoa vai ter que fazer o pagamento do tributo, por mais que ela tivesse direito. Mas como ela não guardou a documentação, então ela acaba não conseguindo fazer a prova desse fato para a Receita. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. A gente poderia ficar conversando sobre esse assunto até muito mais tempo, né? Claro que as pessoas têm muito mais dúvidas, mas vai ter um tempo aí, um prazo para tirar as dúvidas. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Rodolfo Tamanarra, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da entrega do imposto de renda desse ano. Obrigada. Nada.